Essa noite, a gente vai falar de um tema que, para quem Cristo já se revelou, para quem a graça já se revelou, não é algo difícil de se compreender, não é algo difícil de se entender. Mas nós sabemos que muitas pessoas ainda não tiveram essa revelação. A graça não chegou ao coração de muitos ainda. Nós sabemos que a humanidade, ela precisa muitas das vezes sentir, tocar. Ela precisa receber afagos. Ou ela precisa fazer algo, ela precisa dar algo em troca. O ser humano tem essa busca dentro de si, em receber e querer dar. E graça não se trata disso. Graça se trata de favor imerecido. Ninguém merece nada, ninguém é merecedor de nada. O tema do sermão de hoje, ele fala sobre isso. Você já pode abrir na sua Bíblia em Lucas 19, deixe lá aberto, em Lucas 19. Já vou falar para você. O tema de hoje, ele diz assim: a graça que busca e transforma pecadores. Ou seja, Jesus Cristo soberano buscando pecadores. Perdidos, pessoas que estão perdidas, largadas, jogadas lá fora, porque ninguém é merecedor de nada. Quem é que busca o homem? O próprio Deus. Se não fosse o chamado de Deus, nenhum de nós estaríamos aonde? Aqui. Pelo nosso próprio desejo, não estaríamos. Estaríamos lá fora, vivendo a nossa vida. Muitos tentam de alguma forma através das obras, mas não é assim que acontece. É Deus quem busca o homem, não é o homem quem busca a Deus. Na introdução, a introdução desse texto, lá de Lucas 19, vivemos em um tempo em que muitas pessoas procuram ver Jesus, mas poucas compreendem quem realmente Ele é. As pessoas dizem buscar Jesus, mas a compreensão delas para com Ele é muito vaga. É o que eu acabei de falar, o homem acha que ele tem que buscar quem? A Deus, com obras, com caridade, com doação. Fazendo isso, a evangelização, é lógico que aquele que foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus, ele vai evangelizar, mas porque dentro dele nasceu o amor que vem de quem? De Deus. O amor que vem da graça, o amor que é irresistível. Mas muitos querem compensar, querem fazer algo para agradar a Deus, não porque se eu fizer assim, eu vou encontrar Jesus. Mas é Jesus que encontra o homem. Jamais o homem vai conseguir encontrá-lo na sua busca, desenfreada, ou muitas das vezes por obras. Jamais. Continua dizendo assim: nós apresentamos um homem rejeitado, rico, corrupto, que não passa direito, só um momento, corrupto e espiritualmente morto. Esse era o homem. E tem um Salvador que não passa direto, não ignora, não negocia a verdade, mas entra na casa do pecador para salvá-lo. Agora vamos lá ao texto. Preste atenção no texto. O título diz assim: Zaqueu o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viam isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse-lhe: hoje houve salvação nesta casa, pois este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar salvação aos perdidos. Você veja que o texto, ele retrata a história de um homem que era cobrador de impostos. Zaqueu era um cobrador de impostos. E a multidão, as pessoas que viam Zaqueu, viam ele como o quê? Como uma pessoa mau caráter, como uma pessoa ruim, porque os cobradores de impostos daquela época, eles traíam a própria família. Eles traíam a própria família para cobrar imposto, e eram impostos muito altos. Você veja que Zaqueu fazia parte do povo judeu. Ele era um publicano, mas ele era um judeu, ele era um israelense. Ele estava englobado dentro daquela sociedade. Mas ele trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo. Então o povo enxergava ele como um pecador, como um homem mau caráter, um malfeitor, que oprimia. E quando Jesus chega a Jericó, Jesus vai com a missão. Jesus tinha uma missão bem definida do que ele ia fazer ali dentro. A quem ele ia buscar. E muitos, quando viram aquelas cenas, quando viram Jesus tomar aquela atitude, o que eles pensaram? Poxa, se reunindo na casa de um pecador? De alguém que vive uma vida toda errada? Poxa, pera lá. Se diz o rei dos reis, o mestre, mas está entrando na casa de quem não deveria entrar. Você veja que aí já começa a murmuração e o apontamento do quê? De dedo. Mas aqui é onde está a obra da cruz. O ser humano não entende, muitas das vezes. Nós vemos, isso aqui, nós estamos colocando porque a gente vê muitas das vezes isso. Você imagine você estar sentado aí do seu lado, no banco, congregando com você uma pessoa que estrupou, que matou, fez coisas, muitas das vezes, piores que a que você fez, mas foi alcançada pela graça e chamada por Cristo. Cristo foi lá no mundo buscar quem? Essa pessoa. O Senhor foi buscar ele lá fora, foi buscar ela lá fora. Aí você veja que a graça de Cristo, ela não depende de nós, ela depende exclusivamente do próprio Deus. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, não sou eu e não é você. O texto ele mostra claramente que o Senhor entra em Jericó, que Zaqueu, por ser de baixa estatura, procura um lugar alto, sobe em um local para ver o Senhor entrar onde? Em Jericó. Mas o que o Senhor fala para Zaqueu? Desce que me convém estar hoje com você, Zaqueu. Até o nome dele o Senhor já sabia. Será que é coincidência? Será que o propósito de Cristo ali dentro, qual que era o propósito dele? O propósito de Cristo foi ali exclusivamente para resgatar Zaqueu, um pecador perdido, um homem que era visto por todos como um mau caráter, de mau índole. Você veja que o próprio Zaqueu reconhece e fala: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres,
e vou restituir todos a 4 vezes mais, todos aqueles que eu defraudei, todos aqueles que eu tirei tudo, e até mais um pouco deles, eu vou restituir essas pessoas. A obra de Cristo penetrando no coração de quem? Zaqueu. E Cristo fala, verdadeiramente esse se torna um filho de Abraão, pela fé. Hoje houve salvação aonde? Nesta casa. Porque a obra de Cristo, quando ela chega em uma casa, quando ela chega em um lar, ela é feita. Nós podemos, a princípio, não vermos com os olhos, muitas das vezes, os olhos físicos, a transformação, mas ela chegou, porque a graça lhe alcançou, e você, ali dentro, nós como igreja, somos um sacerdote de Cristo, dentro daquela casa. Ele nos chama para isso, para sermos seu discípulo, para que venhamos seguir a Ele. O discípulo, ele faz a vontade do seu Senhor, de quem ele segue, do seu seguidor. Nós vamos aqui, temos umas aplicações aqui, do versículo 1 ao 5, nós vamos dividir em 4 partes. Diz assim, a graça soberana busca o pecador. Aí no versículo 1, diz assim, tendo Jesus entrado em Jericó, atravessou a cidade. Jesus não estava apenas passando por Jericó, ele estava em missão. Ou seja, como eu acabei de dizer a você, Jesus não foi ali apenas por passar naquela cidade. Havia uma missão, propósito. O propósito de Jesus ali era bem definido. Um pecador improvável. Zaqueu era rico, chefe dos publicanos, odiado pelo povo, considerado irrecuperável. Ou seja, olha as qualificações de Zaqueu. Os outros não gostavam de Zaqueu porque era rico. Chefe dos publicanos, cobradores de impostos. E não era como hoje que a Receita manda uma carta para você, não. Para mim. Eles iam lá bater na sua porta, iam lá na sua casa, cobrar impostos. Odiado pelo povo, odiado pelos que o viam, os que estavam à sua volta tinham raiva dele. Por quê? Porque viam Zaqueu como um pecador, como alguém que gostava de saquear, de tirar tudo o que eles tinham. Havia ódio, rancor, até da própria família do Zaqueu era contra ele. Considerado irrecuperável. Você veja que, olha, de que forma que Zaqueu era considerado irrecuperável. Olha o julgamento. Olha como as pessoas julgam as outras. Para fulano não tem jeito. Não há saída, não há solução. Zaqueu está perdido, acabou para ele. E muitas das vezes, será que não é assim que somos enxergados? Quantas não são as pessoas que se convertem e os que estão próximos costumam julgar? Qualquer erro, qualquer falha, mas você vai aonde? Você vai na igreja. Ué, se você não é crente? Você veja que o cenário de Zaqueu era diferente desse que eu estou falando, mas é assim que somos tratados. Porque muitos têm na cabeça que muitas pessoas são irrecuperáveis. Não há recuperação. Para os religiosos, Zaqueu era um caso perdido. Mas para Jesus, era um eleito a ser encontrado. Você veja que o texto, ele deixa bem claro. Ele mostra que Jesus é quem chama Zaqueu. Zaqueu estava em pé, subiu em algum lugar para ver Jesus. E Jesus, Zaqueu, desce, que me convém que hoje você esteja comigo. Me convenha que você venha estar comigo. Você veja que Zaqueu
tinha curiosidade de conhecer o Senhor. Ele tinha essa curiosidade, isso estava dentro dele. E o pecador, quando ele é chamado, ele tem esse desejo, ele tem essa vontade de estar com o Senhor, porque ele sabe que está perdido e que ele precisa de um Salvador. Continua dizendo assim: um desejo insuficiente. Zaqueu queria ver Jesus, mas não conseguia. E isso revela uma verdade bíblica. O homem pode até desejar, mas não pode alcançar a salvação por si mesmo. Ou seja, todo ser humano, ele pode ter o desejo, a vontade de ser salvo, mas as obras que ele fizer não vão salvar ele. Não vão. Ele precisa entender que quem salva o homem é Cristo. É a graça que foi derramada. É Deus descendo para alcançar o quê? Pecadores. Nós não podemos nos agarrar às nossas obras. Eu não posso simplesmente achar que, porque faço um serviço na igreja, porque na comunidade eu ajudo, fazendo mais, que eu vou receber mais de Deus. Não. Eu, como miserável pecador, fui alcançado pela graça e vou fazer porque amo a Cristo e reconheço a sua obra na minha vida. O que Ele fez por mim, eu reconheço. Então não adianta o homem achar que ele pode se salvar por si só. Não, eu vou me salvar, eu consigo. Como muitos dizem. As pessoas costumam dizer aí fora, muitos dizem assim, né? Que a nossa salvação depende da gente, que está nas palmas da nossa mão. Que é nós quem decidimos se vamos para o céu, se vamos para onde? Para o inferno. Não, não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que é Deus salvando pecadores, chamando os seus. É Cristo quem escolhe, é Cristo quem salva. Então precisamos ter isso pautado dentro do nosso coração. Tem que estar fundamentado, firmado na tábua do nosso coração, dentro de cada um de nós. Um chamado eficaz. Jesus olha, chama pelo nome, ordena, entra na casa. Ou seja, Jesus parou, olhou, chamou pelo nome e ordenou entrar na casa de Zaqueu. Ou seja, Cristo, Ele nos vê, Ele nos chama, Ele olha para cada um de nós e Ele sabe quem são os seus. O chamado para a eleição é um chamado exclusivo de Cristo. Nenhum de nós podemos fazer nada que venha nos levar até Ele. É lógico que depois que somos chamados, que o Evangelho se revela, vai entrar na nossa vida o Espírito Santo, que vai nos guiar, nos orientar. É o Consolador. Como o Senhor Jesus mesmo disse, eu vou, mas deixo o Consolador. O Consolador é Cristo dentro do nosso coração, nos guiando. Se você cair, Ele vai lhe mostrar, você caiu. Precisa de se arrepender, precisa voltar atrás. Precisa reconhecer que você caiu, odiar o seu pecado, se levantar e não cometê-lo novamente. Ou seja, até no chamado de Deus, há para cada um de nós um alicerce, fundamentado dentro do nosso coração, que foi brotado, colocado. O Espírito de Deus, Ele é esse alicerce, é esse GPS que vai nos guiar aqui na terra. Depois do chamado, depois que somos alcançados, nos é dado o Espírito de Cristo no nosso coração.
a partir do dia que nós nos convertemos. Você veja que tudo é obra da graça de Cristo. Nada vem é obra do homem. Nada. E ele continua dizendo: hoje me convém ficar em tua casa. Não foi Zaqueu quem escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu Zaqueu. Vamos lá para as aplicações. Cristo não nos chama, se Cristo não nos chamasse primeiro, jamais o buscaríamos verdadeiramente. Essa é uma verdade. É o que eu acabei dizendo no começo. Será que se cada um de nós aqui, senhores, os mais jovens, se Cristo não nos chamasse, será que nós o seguiríamos? Será que a nossa vontade é de segui-lo? É como eu conversava com a minha esposa, a gente vindo para cá no carro. Muitas das vezes, nós olhamos os nossos problemas, conversamos com um, conversamos com o outro, queremos o afago de um e de outro, e muitas das vezes o tiro sai pela culatra. Sai pela culatra. Você não vai ter muitas das vezes o que você quer ouvir dos outros. Olha só, a obra de Cristo, morre na cruz, nos chama, teve misericórdia, nós temos livre acesso, o véu foi rasgado. Hoje nós podemos falar com Ele a qualquer hora, a qualquer momento, e muitas das vezes nós não reconhecemos isso, essa graça divina que nos foi dada. Olha a liberdade que nos foi dada, de nós não termos que vivermos nessa busca louca, intensa, porque o homem, tudo que ele faz não passa de trapo de imundície, é bíblico, nada que o homem faz é bom, tudo é ruim. Você imagine se nós dependêssemos de nós mesmos para sermos salvos, estaríamos perdidos, bem longe do Senhor, bem longe. A graça escandaliza os religiosos. Aqui, eu gostaria de que você acompanhasse aí, versículos 6 e 7. Eu achei isso muito interessante. Zaqueu, lá na Bíblia, confira. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viam isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Ou seja, todos estavam o quê? Murmurando. Todos estavam reclamando, questionando. Todos murmuravam. Enquanto Zaqueu se alegrava, a multidão murmurava. A graça sempre incomoda quem confia na sua própria justiça. Eles não se escandalizam com o pecado, não se escandalizaram com o pecado de Zaqueu, mas com a misericórdia de Jesus. Ou seja, o ser humano, ele muitas das vezes quer depositar em si a sua própria justiça, sendo que a nossa justiça é uma justiça totalmente diferente da justiça de Cristo. A nossa justiça é uma justiça, muitas das vezes, que quer apontar o dedo para os outros. Uma justiça sem misericórdia. Por mais que ela possa ser certa. Às vezes, a gente vê um criminoso sendo preso. E muitos de nós temos o desejo que fosse morto. Ou que apodreça lá, que morra lá dentro. Esse é o desejo de muitas pessoas. Ou seja, justiça própria, mas a justiça de Cristo é diferente. Ele não pecou, ele não mentiu, ele não traiu, ele não enganou, ele morreu por pecadores. Se ele fosse usar da justiça que muitos de nós temos dentro de nós, ele podia ter falado: não, pai, eu não vou descer a terra para morrer por eles não, pode fulminar todos, acaba com eles, eles não merecem. Mas não, a justiça dele foi uma justiça totalmente diferente. Pode deixar,
Pode deixar que eu vou morrer por eles. Pode deixar que eu vou salvar esse bando de miserável pecador, murmurador, pessoas ruins. Aqui as pessoas estavam fazendo a mesma coisa. Elas não estavam preocupadas porque Zaqueu era pecador, mas porque Cristo estava ali. Zaqueu se alegrou e o Senhor entrou para ter com Zaqueu, para revelar a ele o reino do Senhor. Eles estavam revoltados. Como é que pode o mestre entrar na casa de um pecador? Como é que pode ele que prega isso, que prega aquilo, entrar na casa desse homem, desse miserável? Olha aí, será que para cada um de nós não falta mais um pouco de amor no coração? Será que nós enxergamos os nossos irmãos com amor? Com amor verdadeiro? Será que nós somos cristãos a tal ponto da verdadeira vida piedosa estar no nosso coração? Se é que nós sabemos o que é a vida piedosa que Cristo promete. O crente piedoso é aquele que tem uma vida de santificação, é aquele que ama o seu irmão, é aquele que não deseja o mal do seu irmão. É o crente que realmente reconhece a obra de Cristo. Porque muitas pessoas acham que piedade é dar uma cesta básica, é dar uma esmola. Piedade não é isso. A piedade cristã não é essa. Ela vai muito além disso. Ela se resume à obra de Cristo na cruz, ao que Ele fez na cruz, ao reconhecimento da justiça de Cristo, que é da justiça dele que nós precisamos, não da nossa justiça. A minha, a sua justiça, elas não se baseiam na justiça de Cristo. Nós precisamos da justiça dele. E a justiça dele foi essa: que estando nós diante do tribunal, diante de Deus, nós temos um advogado fiel, que vai falar: pai, ele pecou, ele errou, mas eu paguei o preço no lugar dele. Eu morri por ele. Está pago, a dívida está paga. Isso é a justiça do Senhor, a justiça de Cristo. Precisamos definir se seremos uma igreja que murmura ou uma igreja que celebra quando Cristo salva pecadores, o que eu acabei de falar. Não podemos apontar o dedo. Quem salva? Quem é que salva? Cristo. Cristo salva. Então nós não podemos apontar o dedo, não podemos julgar. Jamais. Vamos lá. Terceiro, mais uma aplicação aqui. A graça que produz transformação visível. Eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Essa é a graça visível, quando há uma transformação no coração. Zaqueu não está tentando comprar a salvação. Ele está respondendo à salvação que já recebeu. Ou seja, Zaqueu, ele foi salvo, ele reconheceu que foi salvo e falou: vou dar metade dos meus bens ao pobre. Reconhecimento da obra de Cristo, da graça. Ou seja, ele foi tocado no seu íntimo. E isso acontece com quem é salvo pela graça. É tocado por Cristo, é regenerado, se torna uma pessoa que ama. Ela não tem mais para ela só aquilo que é dela. Ela não diz: não, eu não vou dividir, isso aqui é meu. Se eu tenho 2, se o meu irmão não tem nenhum, eu vou dividir com ele. Vamos lá, continua. Onde havia ganância, agora há generosidade. Onde havia injustiça, agora há restituição. Onde havia egoísmo, agora há arrependimento. É isso que acontece no coração de quem é regenerado por Cristo. A ganância é jogada para fora, a injustiça se torna em restituição. Onde havia egoísmo, há arrependimento.
A graça que salva é a mesma que se transforma, ou seja, a graça que salva é a graça que transforma corações. Se não há transformação, não houve conversão. Ou seja, se Cristo não transformou o coração, dificilmente a pessoa será salva. Ela foi transformada, não houve salvação, não houve mudança. Graça confirma a salvação. Hoje houve salvação nesta casa. Jesus não deixa dúvida. Hoje não. Hoje, não amanhã. Ou seja, salvação, quando Cristo salva, é hoje, não é amanhã. Ele vem para o hoje, ele não vem para o amanhã. Nesta casa, graça alcança famílias. Quando Jesus entra em uma casa, a graça alcança aquela família. Filhos de Abraão, pela fé, não pela religião. Ou seja, se tornam filhos de Abraão pela fé, não pela religião. Muitos batem no peito, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Abraão. Pode ser filho de Abraão, mas se a graça não o transformou, pode bater no peito, pode gritar, porque essa fé é uma fé inválida, infrutífera. A fé que transforma, que salva, é uma fé dada por Deus. Não é uma fé que o homem tem para se salvar. É algo que Deus empresta ao homem, coloca, produz no coração humano. Então, ele declara sua missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar perdidos. Este é o coração do Evangelho. Ou seja, o coração do Evangelho é que o Filho do Homem veio chamar e salvar perdidos. Vamos para as aplicações finais. Primeira aplicação: Cristo ainda busca pecadores hoje. Não importa o passado, o nome ou a reputação. Ou seja, Deus jamais vai olhar como eu e você olha. Cristo não enxerga como eu e você enxergamos. Não há passado, não há nome, não há reputação. É a graça. A escolha e a eleição, ela vem de Deus, não do ser humano. A salvação é iniciativa divina. Não subimos até Deus, Ele desce até nós. Ou seja, Deus desce para salvar o homem. A salvação não é iniciativa do homem, é uma iniciativa divina. Segunda aplicação. A terceira, a fé verdadeira gera frutos visíveis. A vida transformada glorifica a Deus. Ou seja, uma fé verdadeira pautada nas Escrituras, ela produz frutos visíveis, onde eu e cada um de nós que aqui estamos vamos enxergar os frutos produzidos, os frutos ao qual o Senhor colocou na nossa vida, e nós, com a graça e com o derramamento do Espírito Santo, vamos dia após dia mostrar esses frutos. As pessoas vão ver, vão ficar evidentes os frutos na nossa vida. Quinta e última aplicação: a igreja precisa refletir essa graça. Devemos abrir as portas e não levantar muros. Ou seja, devemos refletir a graça de Cristo, o que Ele fez por nós. Não podemos fechar as portas, nem levantar muros. Jamais acharmos que a graça foi exclusivamente revelada a nós. Todo cristão, todo aquele a quem o Senhor se revelou, Ele vai abrir as portas. Ele vai levar o Evangelho para toda criatura perdida. Ele vai derrubar os muros que separavam Ele. E vai alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque o Evangelho, ele é para isso, ele é para alcançar pecadores. Você veja que o Senhor Jesus, quando Ele chamou os discípulos, Ele falou o quê? Vamos pescar homens. A ordem foi essa: espalhar o Evangelho,
a todos os confins da terra. Precisamos nos apressar. Conclusão. Irmãos, Zaqueu subiu numa árvore, mas foi Cristo quem desceu até ele. Ou seja, Zaqueu sobe na árvore, mas Cristo desce até ele. A salvação não começou com o esforço de Zaqueu, mas com a graça soberana de Jesus. O mesmo Cristo que parou em Jericó, ainda para hoje. O mesmo Cristo que entrou na casa de Zaqueu, ainda entra em lares. O mesmo Cristo que salvou o perdido, ainda salva. Que ele encontre fé, arrependimento e alegria em nós. Amém? Esteja com seu coração aberto. O mesmo Cristo que apareceu para Zaqueu, mesmo Cristo que vendo ele em cima de uma árvore, chamou, ele ainda chama. Ele ainda entra nas casas, ele ainda quer salvar familiares, ele ainda quer salvar pessoas. Mas a graça primeiro precisa alcançar quem? Os ouvintes do Evangelho. Porque eu não vou salvar a minha família, você não vai salvar a sua. É Cristo quem salva. Amém?